Hoje vamos começar a falar sobre, com os alunos do primeiro ano, sobre a discussão acerca do mobilismo versus monismo. Nas últimas aulas vimos, essa aula vai ser uma aula extensa, já vou avisando, vocês já viram pelo tempo aí que vai ser uma aula extensa, porque hoje vou fechar o período pré-socrático com vocês. Bem, avisando já de antemão que, fazendo uma recapitulação da matéria. Primeiro nós vimos que o período pré-socrático é um período marcado pelo fisicalismo, ou seja, ele é um período marcado pela discussão sobre o que é a physis, sobre o que é a natureza. Os filósofos de então eles perguntavam, o que é a natureza? Né? E perguntar sobre a natureza é perguntar sobre, a princípio, sobre um elemento primordial que pudesse explicar, que pudesse dar unidade, pudesse dar coesão na explicação sobre o que é a natureza, sobre o que é a physis. Esse elemento primordial era chamado pelos gregos inicialmente de arqué. Arqué, não tem muita importância aqui. O que é esse elemento primordial? Os primeiros autores a conceber esse elemento primordial são aqueles que fazem parte da escola jônica. Particularmente, a primeira escola filosófica foi a escola milesiana. Na escola milesiana, nós vimos os três grandes autores, que foi Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Essa aula vai ser uma recapitulação longa da matéria para a gente dar prosseguimento à discussão mais à frente. Tales de Mileto dizendo que a origem de todas as coisas é a água, idor, ou seja, a água seria o princípio fundamental de tudo. Porque para Tales de Mileto a natureza é viva. A natureza, Tales pensa o cosmos como um grande organismo vivo. Né? Uma teoria que, por exemplo, se assemelha ao que é a teoria atual o nome dele está me fugindo. Da teoria Gaia, do James Lovelock, que é um biólogo inglês, vivo, né, que tem essa teoria de que o próprio planeta deve ser considerado como um organismo vivo. Em certa medida, Tales, com a visão ilusoísta de que a água é a fonte da vida, e isso daria ensejo para ele afirmar que a água é o princípio de todas as coisas. Anaximandro de Mileto, por sua vez, vai dizer, ele vai dar um caráter mais abstrato. Ele vai abstrair, ele vai constituir uma abstração maior para se falar desse elemento primordial, dizendo que não é a água o elemento primordial de todas as coisas, mas antes o aperon, o ilimitado, o indefinido, aquilo que não se define, aquilo que não dá para ser definido, né? Alguns traduzem como ilimitado, porque aperon é aquilo que não tem poros, aquilo que não tem limite. Então, aquilo que fundamenta a natureza seria o ilimitado. Uma coisa que não tem limite, mas ocupa todas as coisas. Eu tenho uma teoria particular de que Anaximandro estava se deparando com o espaço, com a perspectiva do que é o espaço. Muito bem. Por outro lado, temos o terceiro e último autor, que é Anaxímenes. Anaxímenes ele tenta fazer uma espécie de coadunação entre a perspectiva de Tales de Mileto com a perspectiva de Anaximandro de Mileto, dizendo que aquilo que fundamenta a natureza é um elemento físico, tal como a água, mas um elemento que, diferente da água, é ilimitado. É o pneuma aperon, o ar. Muito bem. Até aí chegamos à escola milesiana. Depois nós vimos a figura de Xenófanes de Colofão. Xenófanes de Colofão vai dizer que a grande contribuição de Xenófanes de Colofão é realmente mostrar que o pensamento filosófico ele começa a se distanciar do pensamento mítico-religioso. Em alguma medida até se colocar em oposição, na medida que ele vai interrogar sobre o antropomorfismo dos deuses gregos. De Xenófanes, se os animais, por exemplo, cavalos, cultuassem deuses, eles diriam que os porcos cultuassem deuses, esses deuses teriam as formas de porcos e cavalos.
No fundo, Xenófanes, aí, de maneira muito revolucionária para a sua época, está dizendo: olha, a religião, a religiosidade, no fundo, é um espelhamento do homem sobre a própria natureza. É um homem se colocando acima da natureza e tentando observá-la a partir da sua perspectiva, um perspectivismo. A crítica, o grande elemento ali, me parece, chave de Xenófanes é a crítica ao antropomorfismo. Por outro lado, do outro lado do ringue, nós vamos ter as escolas italianas. E a escola italiana que nós estudamos na última aula foi o pitagorismo, a escola de Pitágoras, a escola pitagórica. Pitágoras de Samos é considerado filósofo por excelência que vai definir a escola pitagórica, é o grande matemático grego. Vocês conhecem Pitágoras de Samos como matemático no famoso teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é idêntico à soma do quadrado dos catetos. Mas o que Pitágoras está propondo é pensar a natureza a partir por um princípio ordem geométrico, ordem matemático, como diria Descartes, por uma ordem matemática, geométrica e matemática. Não custa lembrar que quando a gente fala de matemática na antiguidade, nós estamos falando basicamente de duas ciências da matemática, a aritmética e a geometria. E entendendo que a aritmética está subordinada à geometria. No fundo, a matemática para o grego é apenas uma grande compreensão do espaço. É a procura e a compreensão da medição do espaço. Por isso, a geometria ela é primeira em relação à aritmética na antiguidade. A aritmética seria uma atividade contábil que os seres humanos possuem, e não apenas isso, que serve, por exemplo, para atividades mercantis, de comércio, mas que poderia contribuir para a compreensão da geometria, a compreensão do espaço, e, portanto, da terra, do terreno. Por isso, geometria, né? A geometria, de Gaia, a terra. Nesse sentido, Pitágoras vai dizer que o elemento primordial de todas as coisas são os números, aritmos. Mas o número entenda aí não como uma unidade abstrata, como hoje nós concebemos e entendemos. Inclusive concebendo uma unidade vazia, o zero. Não, os gregos não tinham zero. Ou seja, os gregos pensavam a numeração como esferas reais do mundo, como entidades reais. Algo que seria semelhante àquilo que futuramente Demócrito de Abdera e Leucipo de Abdera, a escola de Abdera, né, a escola atomística, vai chamar de átomo. O número 1 é um átomo, é um ponto. O número 2 é uma linha, porque é a distância entre dois pontos. E aí, o número 2, ao mesmo tempo que ele é um elemento aritmético, ele é um elemento geométrico. O número 3 é um triângulo, ele é a produção do plano. E o número 4, a produção de um poliedro, concebendo assim as três dimensões do espaço: comprimento, altura e largura. Ok? Vimos também o famoso escândalo dos irracionais. Porque quando Pitágoras concebe um triângulo no qual a unidade equivalesse a 1, descobre-se aí uma hipotenusa que é a raiz quadrada de 2, um número irracional, porque não possível de ser apresentado fisicamente, ele não é quantificado. Por isso o termo ilogoi aritmos, os números que fogem à racionalidade, que fogem ao logos. O logos é matemático, esse número escaparia ao logos. Por isso ele é um escândalo, ele foi escandaloso para a época. Muito bem. Agora nós vamos estudar duas escolas. Uma escola de origem jônica e uma escola de origem italiana. A gente viu que as escolas filosóficas são chamadas de escolas jônicas, tem um conjunto de escolas que são chamadas de jônicas, porque ficam na Jônia, na parte oriental da Grécia, da civilização grega, e uma parte que é chamada italiana, porque fica na parte ocidental, das colônias ocidentais
da civilização grega, particularmente na Península Itálica, por isso são chamadas de escolas italianas. Há uma escola italiana importante, que é a escola eleática, que vai ser encabeçada prioritariamente pelo filósofo grego Parmênides de Eleia, que a cidade é eleática porque vem de Eleia, é o nome da cidade. Ainda tenha tido dois outros importantes discípulos, Zenão de Eleia e Melisso de Samos. Samos também é uma cidade italiana. Não custa lembrar lá de Pitágoras de Samos, que é uma cidade italiana. Tá? Do outro lado, você vai ter uma figura importante, que é Heráclito de Éfeso, que é uma cidade grega, que fica na parte oriental do continente do mundo grego. Ocidente e Oriente. Leste e Oeste. Não sei quando reverter aqui a imagem como é que fica, mas na minha cabeça está muito claro. Leste para cá, Oeste para lá. Pode ser que eu esteja errado. Muito bem. Por que essas duas escolas estão, portanto, locais diferentes? Elas devem ser apresentadas conjuntamente, porque elas se opõem. A visão de mundo, esse vai ser o primeiro grande conflito na filosofia e na ciência grega, portanto a gente podia dizer ocidental. O primeiro grande conflito é sobre a natureza do movimento. A discussão é sobre a natureza do movimento, a natureza da transformação. A escola, eles vão constituir explicações, defesas absolutamente opostas, diacrônicas mesmo, opostas, cada uma de um lado. No caso, a escola eleática, a escola de Eleia, de Parmênides de Eleia, o que a pergunta vai se fazer é: o movimento, a mudança, a transformação das coisas é real ou aparente? De fato, as coisas mudam ou é apenas aparente que elas... é apenas uma aparência a sua mudança? Essa é a pergunta colocada pela escola eleática. Os eleatistas vão defender que o movimento é aparente. De que aquilo que nós chamamos de movimento é falso. De que não existe movimento. Não existe transformação. Do outro lado do ringue vão estar os efésios. Vão estar a escola Heráclito de Éfeso defendendo que o movimento existe. O movimento é real. O movimento não é aparente. O movimento é a verdadeira natureza das coisas. São duas visões opostas. Diametralmente opostas. De um lado, a defesa de que o movimento não existe, de que é uma mera ilusão dos sentidos, e do outro lado, a defesa de que o movimento existe, de que o movimento é real, de que o movimento não é apenas visível, ele é efetivo no mundo. Ele faz parte do mundo. Hoje a gente talvez comece a falar sobre... Eu estou pensando aqui, essa aula vão se desdobrar em duas. Hoje eu começo a falar do Parmênides, que Parmênides é muita coisa. Começo a falar da escola eleática. Na próxima aula eu vou mostrar a oposição à escola eleática, que é a escola efésia, a escola de Heráclito de Éfeso. A escola eleática defende que o movimento não existe. A escola eleática é chamada de perspectiva monista. Por isso o termo monismo. Monismo. Porque vem da palavra grega mono. Mono em grego significa um.
o número 1, que a gente pode traduzir como, aqui no caso, no sentido de uno, de unidade. Do outro lado, a escola efésia, a escola de Heráclito de Éfeso, vai defender o mobilismo. Mobilismo de móvel, de movente, aquilo que se move. O monismo, representado, estou deixando bem claro, para ficar bem claro na cabeça de vocês. O monismo defende a ideia do mono, do uno, de que não há movimento, de que o movimento é falso, é aparente, e o mobilismo, defendido por Heráclito de Éfeso, vai afirmar que o movimento é real. A pergunta é como eles vão defender essas duas teses. Ok? Para a gente começar a entender isso, a primeira coisa que eu chamo a atenção é entender o que significa para o grego movimento. Não é exatamente como nós hoje, modernos e contemporâneos, entendemos a palavra movimento. O nosso entendimento de movimento é uma compreensão galilaica newtoniana. Ou seja, a compreensão do que foi chamado de movimento, inicialmente por Galileu, Copérnico e, mais à frente, Isaac Newton. Ou seja, nós entendemos movimento como o deslocamento de um corpo no espaço. É isso que nós chamamos de movimento. Quando eu pego esta caneta e a movimento para cá, eu digo, eis o movimento, porque eu vi o deslocamento de um corpo no espaço. O grego não pensa assim. Essa compreensão mais pontual do movimento acontece na física moderna. Na física antiga não existe diferença entre movimento e mudança. Eles usam a mesma palavra para falar de tudo. Eles usam a palavra kínesis. Não é à toa que a ciência que estuda o movimento é chamada de cinética, de kínesis. Não é à toa que quando eu falo das garras de Lumière que produzem através do uso dos fotogramas e produz o movimento que constitui o cinema, a palavra vem de kínesis, cinema, kínesis, cinemática, cinematógrafo, né? Movimento. Cinematógrafo, a imagem em movimento. Daí a palavra que foi reduzido a cinema, abreviado em cinema. E a mesma coisa, cinemática, ciência que estuda o movimento, de kinemática, de kínesis. O que é kínesis para o grego? Kínesis para o grego é movimento. Mas só movimento? Não. Mudança também. Tudo para o grego se resume a uma única palavra. Kínesis. Então, dessa maneira, quando eu pego esta caneta e a movimento para cá, a desloco para cá, eu chamo isso de movimento. O grego chama isso de kínesis. Mas, se eu falo de uma criança que se desenvolve numa pessoa adulta, o processo de amadurecimento de um ser humano, que também poderia ser de um animal, que poderia ser de uma planta que vai dar semente à árvore frondosa, os gregos chamam também de kínesis. Ou seja, chamam de kínesis toda e qualquer transformação ou mudança. Seja ela de uma caneta que se desloca, de uma pedra que desce ribanceira, que o moderno vai chamar de movimento, seja ela a irrupção de uma árvore, de uma semente que se transforma numa árvore. Eles chamam também de kínesis. Eles chamam kínesis. Para o grego, kínesis ao mesmo tempo significa movimento, como nós entendemos hoje, como também pode significar mudança. A primeira vez em que essa diferença aparece entre mudança e movimento é Isaac Newton. Newton vai escrever lá, olha, Aristóteles, quando fala de movimento, ele fala
pensa tanto o movimento como o deslocamento de um corpo no espaço, como o desenvolvimento de um ser vivo. Eu, então, aí tu tende a usar aquilo que tu utilizando o inglês moderno. Mas olha, uma coisa é movimento. Ele especifica a palavra movimento só para isso. Outra coisa é change, mudança. Ele utiliza para esses comportamentos mudacionais de mudança que ocorrem nos organismos, nas formas de vida. Mas o grego junta tudo e usa a mesma palavra na época. Então, quando eu falo que os monistas vão dizer que não existe movimento, não existe mudança absolutamente nenhuma, seja de deslocamento, seja mudança no sentido vegetativo, seja um organismo que se desenvolve, não há mudança. Toda e qualquer transformação é entendido por Parmênides de Eleia, por Zenão de Eleia, por Melício de São, pela escola eleática, o monismo, como sendo falso. Tá? Muito bem. Então a gente tem que começar a entender o que é a cidade 2, vamos começar a tentar entender a escola eleática, que é a mais difícil. Por que é mais difícil? Porque é aquela que parece realmente contrária ao nosso senso comum, à nossa observação empírica mais geral. Heráclito parece mais fácil nesse sentido, porque quando eu falo movimento existe, fala assim, de fato, estou vendo. Agora, quando Parmênides está dizendo, não, isso que você está vendo não é verdadeiro, é falso, aí isso tem uma certa... Isso quebra um pouquinho o nosso senso comum. E por isso é mais difícil de se entender. A pergunta é como é que Parmênides chega à conclusão de que o movimento, a mudança, não existe. Isso que eu observo é a aparência, não é a realidade. Bem, vamos começar a falar dessa aventura que é o pensamento parmenídico, o pensamento de Parmênides. Parmênides, para definir isso, ele é revolucionário. Por quê? Vamos lá. A escola eleática ela começa com um autor chamado Parmênides de Eleia. Os nomes eu vou colocar aí no YouTube, aí vou colocar o nome do cidadão. O nome das escolas, tudo bonitinho. Parmênides de Eleia. E ele teve 2 discípulos. Zenão de Eleia, que a gente vai falar dele também, e Melício de Samos. Parmênides de Eleia, ele escreve uma obra, um poema longo, chamado Perifísis, sobre a natureza. Que é o título, geralmente, dos livros. Geralmente, os livros de filosofia e ciência do período pré-socrático têm exatamente esse título sempre. Perifísis, sobre a natureza. Acerca da natureza. Tá? Sempre esse título. É um livro escrito em versos. O que causa hoje um certo estranho. Como assim? Um livro de filosofia? Sim. A gente tem que entender, lembrar que a gente está no período pré-socrático. A própria linguagem, que nós vamos chamar futuramente de linguagem denotativa, linguagem típica da ciência, linguagem acadêmica, teórica, própria dos livros de educação, né? Essa linguagem ela foi se formando. Ela não acontece da noite para o dia. Ela vai ter toda uma transformação, toda uma mutação também. E Parmênides, como todos os eleatos, todos os pré-socráticos, estão nessa fase de passagem. Estão nessa fase de transição entre uma linguagem tipicamente religiosa, e essa linguagem religiosa ela é geralmente através de versos, são poemas, porque a gente perde essa dimensão quando lê o texto bíblico. Mas se você pedir ler o texto bíblico em hebraico, na língua original, aquilo é versificado. Aquele texto é versificado, ele é rezado como uma oração. São textos lidos em versos, são rimados. Né? O poema, inclusive, é um texto mais... O texto mítico, sagrado, era escrito em versos, justamente para facilitar a memorização. Para facilitar a memória. Porque contribui para a memória. Todos os textos sagrados, texto bíblico, todos eles são os Vedas, os Puranas, né? Todos eles são, os Vedas particularmente, são textos
desenvolvidos oralmente, primeiramente de forma oral, portanto versificados. E, portanto, esse registro do verso, esse registro da forma do poema, permanece no início da filosofia. Tá? Então, Parmênides escreve um longo poema chamado Perifíses, no qual ele vai, através desse poema, explicar sua teoria acerca da natureza das coisas, dizendo que o movimento é falso. Esse poema tem um início tipicamente mítico, mitológico. Ele é convidado por uma deusa, se não me engano é Tique, a deusa da justiça, para conhecer a verdade. E ela leva ele à verdade, vai conhecer o que é a verdade das coisas. E ali ele descreve sua teoria. No fundo é isso. E o que o Parmênides diz? Parmênides, ele desenvolve sua teoria toda fincada na lógica. É um discurso extremamente lógico, racional. Ele diz o seguinte, que quando observamos as coisas são ou não são. Ou seja, ele reconhece que o mundo, o cosmos, a realidade, poderia ser traduzida logicamente em dois termos: ser e não ser. Repito. Parmênides identifica que o mundo, o cosmos, e o logos que habita esse cosmos poderia ser decodificado em dois termos: ser e não ser. Ele faz essa dualidade. Ele apresenta, olha, a lógica nos aponta que, melhor, o cosmos, uma vez que ele é lógico, ele deve responder aquilo que a lógica apresenta. E em termos lógicos, nós temos temos um código binário aí, que é ser e não ser. E ele começa a mostrar que, quando eu levo em conta a dimensão do ser, eu estou de acordo com a verdade. A aletheia. Aletheia em grego significa verdade. Estou em concordância com a verdade. Só que quando eu mergulho e afirmo coisas que envolvem o conceito do não ser, eu caio na doxa, na opinião. Então ele está fazendo uma dicotomia entre aletheia e doxa, associando a aletheia ao ser, toon, em grego, e ao não ser. E a doxa, a opinião, ao não ser. Qual dos dois caminhos que eu devo trilhar? A verdade ou a opinião? A verdade. Mas por que a verdade? Por que a doxa não nos leva à verdade? Por que a opinião e o não ser não nos leva à verdade? Porque pensar no não ser é ilógico. O argumento dele é exatamente esse. Pensar no não ser é ilógico. Como é que eu posso falar de algo que não é, se ele não é? O que não é, não cabe ser pensado. Ou seja, sempre que eu tento compreender, sempre que eu tomo a ideia de não ser como algo real, eu produzo aporias. Eu produzo discursos sem caminho. Eu produzo discursos sem sentido. Eu produzo paradoxos e contradições. Eu não chego literalmente a lugar nenhum. A opinião que leva contra o não ser me leva a um caminho sem sentido, sem lógica, irracional. Portanto, a um caminho falso. Somente a dimensão do ser é que me importa, porque ela sim é lógica. Eu só posso falar daquilo que é. Do que não é, eu não tenho como falar, porque não é. Claro que a palavra não é está profundamente ligada também à ideia de não sei, de não saber. O que não é, não ser envolve o não saber.
E aí a pergunta se faz. E em relação ao movimento? O movimento é ilógico. Porque o movimento é justamente aquele conceito, aquela compreensão do mundo que envolve a ideia de não ser. Vai dizer, o movimento tem uma mistura equivocada de ser e não ser. Por que o movimento é uma mistura de ser e não ser? Porque o movimento é a ideia da mudança, de algo que era e deixa de ser para se tornar outro. Isso é uma ilogicidade. Isso não tem sentido. Isso não é passível de ser compreendido em termos lógicos. Do não ser não posso tirar, do ser não posso tirar o não ser, e muito menos do não ser eu posso tirar o ser. Só que a ideia de mudança, de transformação, envolve a noção de não ser. Precisa envolver. Porque se eu digo que algo mudou, o que isto é hoje não era antes. O não ser está ingresso. Ele vai dizer, o problema é que você pensar o ser a partir de algo que não era, porque se algo veio de algo que não é, o que não é nada produz, nada é, do nada, nada advém, do nada não é possível tirar o ser, porque ele não é nada. Então ele vai dizer, em termos lógicos, o movimento, ele é um equívoco total. Ele é paradoxal, ele é contraditório, ele envolve a noção de ser e não ser. E ser e não ser não são combináveis, eles não dão para se combinar, eles não são passíveis de combinação em termos lógicos. Por isso, para Parmênides, uma física que considera o movimento é uma física ilógica, é uma física da aparência. Mas aí você vai dizer, mas quando eu observo as coisas, elas parecem mudar. Por quê? Porque você leva em conta os sentidos. E os sentidos me enganam. Os sentidos são os sentidos me apontam para uma aparência e não para a realidade. Eu só chego a essa compreensão de que o ser é e o não ser não é, e de que somente eu posso falar do ser e jamais do não ser em termos lógicos, portanto racionais. Ou seja, Parmênides, portanto, está dizendo o seguinte, que em termos lógicos eu tenho duas dimensões claras, ser e não ser. O ser me aponta para a verdade, a aletheia, e é ditado pela razão. A razão que me chega à compreensão do ser. E o não ser. O não ser me aponta para a opinião, a doxa. A opinião não produz a verdade. A opinião leva em conta o movimento pelos sentidos, e os sentidos me enganam. Por quê? Porque para Parmênides a mudança envolve a noção de não ser. E o não ser é um conceito contraditório. Porque eu estou falando de algo que não é. Eu estou tentando ontologizar. O que é ontologizar? Eu estou tentando dar respaldo de ser aquilo que não é. É um conceito contraditório em si mesmo. É um conceito contraditório. Ele é aporético. Ele não produz caminho nenhum para o raciocínio humano. A partir daí, a gente vê o conjunto de tendo em vista essa compreensão, né, de que o ser é e o não ser não é, e de que eu só posso falar racionalmente, de forma coerente, a partir do não ser, a partir do ser, desconsiderando o não ser, eu daí extraio uma série de apresentações sobre as coisas. Primeiro, eu começo a estabelecer uma série de conceitos sobre o ser. Por exemplo, eu posso falar de alguns atributos sobre o ser? Vai dizer, posso. O ser é imutável. É claro que ele é imutável. Porque se ele fosse mutável, se ele pudesse ser dirigido
pudesse estar de acordo com a mudança, qual o problema que disso resultaria? Olha, se ele fosse imutável, ele é algo e deixa de ser algo. Ou ele se torna algo a partir de algo que ele não era. Eu estou levando em conta o problema do não ser. Isso é uma contradição. Como algo que é pode divir de algo que não era? Que não é conforme o que ele é agora. Eu disse, não dá. O ser, portanto, é imutável. Ser imutável, ele é perfeito. Porque a imperfeição implica a ideia de transformação, de melhoria. O ser não melhora nem piora. Ele é aquilo que ele é. Portanto, ele é perfeito. Ele é único ou dual? Ele é único ou múltiplo? Há um ser ou seres? Vai dizer, um ser só. Porque se o ser fosse dual, existiriam dois seres. Havendo dois seres, um seria... Quando um seria, o outro não seria aquilo que o outro é. Ou seja, você novamente implica a noção de não ser. Pensar a multiplicidade é pensar o não ser. Pensar a mudança é pensar o não ser. Pensar a imperfeição é pensar o não ser. Portanto, o ser, ele é único, ele é imutável, ele é perfeito e ele é finito. Algo que nos causa um certo estranhamento. Como assim algo é perfeito e ao mesmo tempo finito? Porque a gente tem a ideia de perfeição com a infinitude. É uma concepção moderna, cartesiana. Dos antigos, não. A finitude é a compreensão da totalidade. Ele é pleno em si mesmo. Ou como Parmênides fala, ele é uma esfera bem redonda. Ele usa essa imagem. O ser é uma esfera bem redonda. Porque para o grego a esfera é o símbolo da perfeição. Porque ela é una em si mesma. Porque a ideia de infinitude para o grego é uma ideia de imperfeição. Por quê? Porque a infinitude é sempre pensar num para além. O ser não tem para além dele mesmo. Se houvesse algo para além dele, isto que haveria além dele não é. Ele é finito, ou seja, ele é total. Ele é todo em si mesmo. Nele não há espaço de abertura. Nele não há possibilidade de além. Nada está além do ser. Nada está acima do ser. O ser é aquilo que ele é. Tá? Ele é finito na medida que ele é uma totalidade. Ele é pleno em seu todo. O que é interessante ver é, assim, esse pensamento de Parmênides ele vai influenciar muito a cultura ocidental. Ele vai ser fundamental para o pensamento de Platão. Né? Platão, inclusive, escreve uma obra chamada Parmênides, fazendo referência a Parmênides, Geleia. E ele vai ser fundamental, por exemplo, também para o cristianismo. Porque quando a gente vê os atributos do ser, perfeito, único, eterno, imutável, finito, esses atributos vão ser literalmente depois transpostos para a noção de Deus, do Deus cristão. Deus é perfeito, único, né? Eterno, imutável, as mesmas características. As mesmas características do ser de Parmênides serão depositadas ao Deus judaico-cristão. E não é à toa, isso acontece. Né? Os primeiros teólogos e filósofos cristãos vão importar essa noção através de Platão, vão importar essa noção de Parmênides do ser para falar do Criador no primordial. Tá? E do outro lado, e outro ponto também que é importante, não apenas para o campo da teologia cristã, tanto é, isso é uma coisa tão importante, que muitos teólogos não falam de uma teologia cristã, falam de uma ontoteologia cristã. Isso é importante lembrar. Porque é uma ontoteologia cristã. Onto
relativa ao ser. Ou seja, é reconhecido por vários teólogos cristãos, católicos, por exemplo, que a teologia que se produziu no cristianismo é uma teologia que leva em conta o espectro do ser, lá desde Parmênides. Por isso, uma ontoteologia, pensar a noção de Deus a partir da noção do ser. Porque é uma noção que está ali no século 6 a.C. e permanece. Os atributos que concebemos a Deus muitas vezes são os mesmos atributos que Parmênides concebeu ao ser. Então, Parmênides, você vê aí que é um autor, tal como o seu ser único, né? Porque ele, de fato, vai fazer uma divisão de águas no pensamento humano. A própria teologia cristã só vai ser possível da maneira como ela foi possível enquanto ontoteologia, ou seja, levando em conta a dimensão do ser que ele apresenta lá no seu famoso poema sobre a natureza. Tá? Outro ponto que a gente não pode esquecer, que Parmênides inaugura, e vai ser fundamental para toda a história da filosofia, eu diria mesmo da ciência, é a diferença entre verdade e aparência. Realidade e aparência. A única realidade possível é a realidade do ser. Ela é uma realidade imutável, eterna, perfeita, única. A realidade que nós observamos, que é pelos sentidos, é aparente. A diferença entre aparência e realidade, entre real e aparente, se faz muito claramente a partir de Parmênides. Antes de Parmênides, essa diferença entre realidade e aparência não havia. Não era concebida. Não era compreensível. Realidade é uma coisa, aparência é outra. Aparência é aquilo que... Aparência é o mero plano do fenômeno. Tanto é que a palavra fenômeno, fainômeno, significa literalmente aquilo que aparece. Aquilo que se faz presente à luz. Só que quando eu estou falando de luz aí, não é a luz da razão, é a luz dos sentidos. Se faz presente à minha frente. Através dos sentidos. Os sentidos me apresentam aparências. Isso vai ser um conceito fundamental para a ciência, vai ser um conceito fundamental para Platão. A diferença entre realidade e aparência, a diferença entre cópias e ideias. Como a gente vai ver lá em Platão ainda. Parmênides, ele é um gigante. Ele é um gigante, ou seja, ele estabelece os critérios fundamentais para uma ontoteologia cristã, vai ser futuramente para uma ontoteologia cristã. Ele está ali desenvolvendo a diferença entre aparência e realidade. Nesse poema ele faz toda uma diferença. E você percebe que os argumentos dele são muito lógicos para dizer que os sentidos... Por que o movimento é falso? Porque os sentidos me enganam. E por que os sentidos me enganam? Ele explica muito claramente. Porque os sentidos levam em conta a dimensão do não ser. E o não ser é um conceito sem sentido. É um conceito lógico. É um conceito contraditório. Dizer que algo... Falar de algo que não é contradizer. A palavra contradição, que é, no fundo, contradição é uma versão latina da palavra paradoxo, que é uma palavra de origem grega, é isso. Duas opiniões que se contrapõem. Dizer aquilo que você já disse. Dizer aquilo contra aquilo que você já disse, você não está dizendo nada. Leve quanto não ser que você vai cair em contradições. Que você vai cair em paradoxos. Que você vai chegar a lugar nenhum. Ele até usa uma imagem também maravilhosa para falar do não ser, que é o não ser, levar em conta o não ser é como ser um ser de duas cabeças. Essa imagem é espetacular. Por que um ser de duas cabeças? Que ele usa essa imagem no poema. Duplas cabeças é o termo que ele usa. Porque é uma cabeça batendo com a outra. É uma dizendo uma coisa, a outra dizendo a outra, e pá, bate e não chega a lugar nenhum. São duas cabeças, é como se fosse... É como aqueles gêmeos que são chipófagos, né, que são ligados um no outro, só que são dois gêmeos inimigos. Né? O que um diz, o outro bate dizendo que está errado. É isso, é um gêmeo chipófago conceitual, no qual o seu inimigo está do teu lado. Você vai dizer uma coisa e ao mesmo tempo está dizendo contra ela. Então você não produz raciocínio nenhum. Por isso, leve contra o movimento, você vai cair em contradição. Leve contra a mudança, você cai em contradição.
o que nos resta dizer da estaticidade do ser. O ser é aquilo que ele é. E nada mais. Tudo mais é falso e deve se calar. Estou usando aqui uma imagem importante ali do Wittgenstein, que vai usar uma frase muito boa para isso. Que não se pode falar, deve se calar. O que não se dá, vamos falar a palavra falar aí como pensar. O que não dá para ser pensado, vamos nos calar. O não ser, não dá para se falar nada dele. Ele não é lógico. Ele não é passivo de pensamento. Ele não é pensável. Bem, essa teoria rígida de Parmênides, ela vai ser defendida pelos seus primeiros defensores, pelos seus primeiros discípulos. E um discípulo que se destaca é Zenão de Eleia. Zenão de Eleia apresenta os famosos paradoxos. Eu cheguei a falar agora de paradoxo, mas a palavra paradoxo mesmo ela aparece fortemente com Zenão. Zenão, o que o Zenão faz é tentar exemplificar, é demonstrar, através de uma série de raciocínios, como a teoria de Parmênides é correta. Ou seja, o que o Zenão faz, os famosos paradoxos de Zenão, é pegar casos, apresentar casos, e através desses casos ele mostra, olha, quando eu levo em conta o movimento, eu produzo, inevitavelmente, contradição, eu não chego a lugar nenhum. Eu não consigo ter uma resposta minimamente aceitável. Leve em conta o movimento, você cai em contradição. Leve em conta o movimento, você cai em paradoxos. São os famosos paradoxos de Zenão. Ok? São vários paradoxos. Eu vou citar dois paradoxos que eu acho que são bem ilustrativos. Um é o paradoxo da flecha. E o outro é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Qual é o paradoxo da flecha? E a gente, explicando o Zenão, fecha a escola monista, a teoria do monismo, que é a teoria de que o movimento é falso. Na próxima aula, eu vou falar sobre o mobilismo, de Heráclito de Éfeso. Qual é o paradoxo da flecha? O paradoxo da flecha é basicamente o seguinte. Imagine uma pessoa, um homem, com um arco e uma flecha. Ele lança a flecha para um determinado ponto. Vou pegar minha caneta e fingir que é uma flecha. Pá, foi até um determinado. Ele lança uma flecha a um determinado ponto. Muito bem. Empiricamente falando, levando em conta os sentidos, houve movimento? Você vai dizer, houve. A flecha se deslocou para um determinado lugar. Ela se modificou, ela se deslocou, ela se movimentou. Muito bem. Vamos tentar, então, decodificar esse movimento. O movimento atravessa, para que haja movimento, é preciso que haja um deslocamento no espaço e no tempo. Vai dizer Parmênides. Sim. Nesse deslocamento, eu poderia, ao mesmo tempo, dividir em partes o espaço percorrido. Poderia dividir em partes o espaço percorrido. Como eu poderia também dividir em unidades temporais. Se uma flecha se desloca por 8 segundos, ela atravessou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, segundo. Toma o momento em que ela atravessou o ponto em que ela atravessou o quarto segundo. Em relação ao quarto segundo atravessado, comparado ao espaço que ela se encontra, ela está em movimento ou está parada? Ela está parada. Então vai dizer Parmênides, ela nunca se movimentou. No fundo, o que ele está dizendo é assim, leve conta o movimento que você vai chegar sempre a lugares, vai chegar a lugar nenhum. Ela não vai garantir uma real e íntegra compreensão das coisas. A flecha em movimento sempre esteve parada. A cada minuto demarcado, a cada segundo, a cada instante demarcado em que ela atravessou o espaço decorrido.
Tá? Ou seja, vou explicar de novo o paradoxo da flecha. Lança uma flecha de um ponto a outro. Ela deslocou um espaço em um determinado tempo. Mas eu posso quantificar, matematizar esse espaço e tempo em instantes e pontos no espaço. Só que a cada ponto instante no espaço decorrido, ela nunca esteve em movimento, ela estava literalmente parada naquele instante. O movimento é, portanto, uma ilusão. É engraçado isso, porque vai ter um filósofo no século XIX que vai defender de forma muito arguta, muito honesta, muito enérgica, a palavra adequada é essa, a ideia de um movimento puro, de um movimento que não pode ser quantificado. Que é o filósofo que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, Henri Bergson. Henri Bergson escreve um livro maravilhoso, alguns livros, vários livros, Evolução Criadora, por aí vai. E ele fala abertamente, tempo e memória, e ele fala abertamente da questão do tempo, de um tempo puro, de um movimento puro, que não poderia ser quantificado. Só que o Henri Bergson tem um livro dele, que é, se não me engano, é Evolução Criadora. O final do livro, ele gasta um capítulo enorme, de 100 páginas, por aí, descascando o surgimento do cinema. O Henri Bergson é o final do século XIX, início do século XX. É quando aparece o cinema. Ele descasca o cinema, ele fala mal do cinema. Ele critica demais o cinema. E a gente tem que ter claro que ele tem que criticar o cinema. Porque o cinema, no momento em que... Porque quando ele olha o cinema, ele pensa nas garras de Lumière. Naquele cinema que pega o fotograma e roda o fotograma. E ao rodar o fotograma, produz a ilusão que constitui a imagem e movimento do que é o cinema. Eu vou dizer, pombas. O problema é que parece que o cinema, vai dizer, ele fica escandalizado com o cinema. Assim como a gente pode falar do escândalo dos irracionais lá em Pitágoras, a gente pode falar do escândalo do cinema em Henri Bergson, o bergsonista. Por quê? Porque o cinema era para ele no século XIX, é interessante ler como a história vai e volta o tempo todo. Como os problemas ali do século VI a.C. são os mesmos problemas atuais, sendo reconfigurados, delineados, desdobrados, mais detidos e por aí vai. Como o cinema para ele era um problema. Por que o cinema para ele era um problema? Porque na medida que você tem as garras Lumière pegando ali o fotograma e rodando, parece que o paradoxo de dizer não estava correto. Porque o que é? Cada fotograma é um instante parado, está estatizado a imagem, é estática a imagem, e ela é jogada através da ilusão que a máquina, que o cinematógrafo produz no olho humano, a ideia de movimento. Ou seja, ele escreve, parece que Parmênides estava certo desde sempre. Isso aí ele vai se desdobrar e vai queimar a mufa dele, vai queimar a cabeça para tentar achar uma solução para isso. Então você vê como aquela imagem de Parmênides da flecha é uma imagem extremamente cinematográfica, que foi produzida 2.500 anos depois. Tá? Muito bem. O outro paradoxo, que eu acho que ainda mais interessante do que o paradoxo da flecha, é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Ele vai dizer, se você considera o movimento como real, a aceleração não é possível de ser explicada em termos matemáticos. Pense, claro, matemática para o grego é a aritmética e geometria. É uma matemática extremamente limitada. Né? Não tem o cálculo integral de Newton, tem nada. Só tem matemática, geometria, aritmética, geometria aritmética aplicada. Basicamente é isso. Mas ele vai dizer, olha, a aceleração, que é um fenômeno, um fenômeno reconhecido pelos sentidos como um fenômeno próprio do movimento, não é possível ser explicado matematicamente. Como é que ele mostra isso? Através do exemplo de Aquiles e a tartaruga. E diz o seguinte.
Aquiles, todo mundo já ouviu falar a figura de Aquiles. Estou usando essa imagem do Aquiles porque todo mundo sabe. Aquiles é o grande, é o herói grego que vence lá Troia. Por aí vai. É um homem formidável, de compleição física formidável, corre maravilhosamente bem, luta maravilhosamente bem, matou lá o Heitor. Um cara acima de qualquer suspeita. É um grande grego. Ok. Pensa pobrezinha de uma tartaruga. É claro que você vai dizer, pô, quem que chega primeiro? A tartaruga ou Aquiles? Pô, é óbvio que é a tartaruga. Vai dizer, é óbvio que é Aquiles. Se eu colocar a tartaruga mais na frente, Aquiles que chega? Chega. Ele é mais rápido. Ah, é? Então vamos tentar entender isso matematicamente. Ele vai mostrar que dentro da matemática própria da Grécia, grega, né, com as limitações que eram a matemática, constituía a matemática grega de sua época, isso é impensável. Por quê? Supõe que eu coloque a tartaruga a um determinado espaço aqui, de distância de Aquiles. 10 metros. Vamos pensar 10 metros, um número redondo. Podia ser 1 metro, podia ser qualquer coisa. Vamos botar 10 metros, uma distância qualquer. E jogo, Aquiles vai correr atrás da tartaruga. Vai tentar passar a tartaruga. Aquiles é mais rápido que a tartaruga? Claro que é. E não nega isso. Mas quando Aquiles chega no ponto em que a tartaruga se encontrava, por mais rápido que ele corra, a tartaruga, por mais lenta que seja, também avançou alguma distância. Você vai me dizer, essa distância tem que ser menor do que a distância que se encontrava antes entre Aquiles e a tartaruga, por ser Aquiles mais rápido. Vai dizer, ok, tudo bem, não tem problema. Mas ela vai estar um pouquinho mais na frente do que ele. Vai ter que estar uma distância na frente dele. Ainda que essa distância seja menor, por ele ser mais rápido do que quando ele começou a corrida. E vai tentar chegar agora de novo nesse novo ponto que a tartaruga se encontra. Só que qual é o problema? Matematicamente falando, não pensando puramente em termos lógicos, matemáticos, qual é o problema? Quando eu chego ali onde está, quando aquele chega onde está a tartaruga, ele vai encurtar mais a distância? Vai. Mas a tartaruga vai estar alguns passos sempre um pouquinho a mais, nem que seja metade do espaço anterior. Nem que seja metade do espaço anterior, ela vai estar um pouquinho mais na frente. Por quê? Porque ela também andou, ela não está parada, ela está em movimento. Em velocidade menor que a dele. E isso fica ad infinitum. Ao infinito, porque quanto mais ele se aproxima, ele está chegando a uma tendência, a uma descendência, é uma tendência, mas nunca ela é objetivamente alcançada. Por quê? Porque se você considerar matematicamente, ele pode se aproximar muito próximo dela, mas sempre vai ter uma distância que vai ter que cortar e ela vai avançar mais um pouco. Cortar. Em termos matemáticos, isso não termina nunca. Ou seja, se você coloca a tartaruga na frente do Aquiles, em termos lógicos matemáticos, ele nunca atravessa por mais rápido que ele seja. Porque ela sempre vai estar a alguma distância à frente. É ótimo esse exemplo. Esses dois casos são os paradoxos de Zenão. Citei dois, né? Da flecha e Aquiles a tartaruga. Mas por que Zenão está usando esses exemplos? Está dando esses exemplos para comprovar a teoria de Parmênides. Olha, o movimento é aparente. Se você leva em conta o movimento e tenta demonstrar, tenta explicar logicamente o movimento, você vai cair em contradição. Ele não é da ordem do ser, ele é da ordem do não ser, porque ele leva em conta a ideia do não ser. Porque ele leva em conta, porque ele não está fundado na razão, está fundado nos sentidos. Né? A escola elétrica de quebrar-cabeça, eu acho.
É claro que metade do que eles disseram hoje são passíveis de refutação, mas eles foram brilhantes na sua época e até hoje eles causam arrepio quando a gente os lê. Tá? Então hoje a gente fechou a escola monista, que defende o uno, que defende, que critica a possibilidade do movimento. Agora a gente vai ver a escola oposta, que é o mobilismo defendido por dois autores, Heráclito de Éfeso e o seu discípulo Crátilo, que vão defender justamente o contrário. Vamos dizer, o movimento é que é verdadeiro. A estaticidade, a permanência, a eternidade é uma falsidade. Vão revalorizar a dimensão do tempo. Tá? E aí, fechando, a gente fecha o pré-socratismo. Basicão que a gente tem que trabalhar com vocês é isso. Tá? E a gente vai começar a falar do período clássico da filosofia, onde vão aparecer a coluna vertebral da filosofia, que eu costumo brincar, o Pai, Filho e Espírito Santo da filosofia. Uma brincadeira. Que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Ali está o coração da coisa. Tá legal? Não é apenas da filosofia, da ciência como um todo. São três gigantes. Tá bom, gente? Eu espero que estejam todos bem e a gente segue adiante. Abração.